Olá, quero começar por cumprimentar a Comissão Organizadora e a Comissão Científica deste evento e agradecer-lhe a oportunidade que nos deram de estar hoje aqui a apresentar o trabalho que desenvolvemos. Representação mental da criança de idade escolar da punção venosa periférica, revisão integrativa da literatura. Quero igualmente cumprimentar todos aqueles que estão a ouvir esta comunicação oral. Na prestação de cuidados em pediatria, a punção venosa periférica é um procedimento invasivo muito comum, não só na hospitalização da criança, como nos serviços de ambulatório. A punção venosa periférica traduz-se na ação de puncionar uma veia através da perfuração da pele e transposição das suas camadas, com recurso a vários dispositivos, como catéteres, butterfly e ainda uma agulha conectada a uma seringa. A punção venosa periférica é considerada um procedimento invasivo. Exige do enfermeiro uma técnica ascética durante a sua realização, sendo mais frequentemente selecionadas as veias dos membros superiores, tanto a nível das mãos como dos braços, para a sua execução. Os procedimentos invasivos que envolvem agulhas, como a punção venosa periférica, têm a capacidade de provocar dor e ansiedade aos meninos, porque lhes desencadeiam expectativas de sofrimento físico e perda de controle da situação. Após este procedimento doloroso, as crianças podem manifestar repercussões a nível cognitivo, como o medo, e a nível sensorial, a dor. A punção venosa periférica pode ser influenciada por aspectos psicológicos e emocionais que estão presentes nas crianças. Na maioria das vezes, as crianças passam por este tipo de procedimentos sem perceberem como é que ele vai ser executado ou sem conhecerem o motivo e a sua finalidade, o que lhes pode desencadear alterações tanto a nível do humor como do comportamento e também a nível da sua autoimagem. A criança de idade escolar dá especial importância ao seu corpo, porque realmente já tem um conceito elevado da sua integridade corporal. O seu desenvolvimento cognitivo já lhe permite ter a noção da importância de ser e de estar saudável, das consequências de adoecer e do significado da morte. O medo da lesão corporal está presente na criança de idade escolar, face aos procedimentos invasivos e sugestivos de dor, como é o caso da punção venosa periférica. Na idade escolar, que é a idade compreendida entre os 6 e os 12 anos, a criança desenvolve a consciência e passa a compreender e obedecer às regras e aos padrões estabelecidos, tanto pelos pais como pela própria sociedade, a utilizar o pensamento para vivenciar determinadas situações e a associar acontecimentos a representações mentais, tanto quando podem ser expressas, tanto de forma verbal como também de forma simbólica. A criança de idade escolar já possui cognição para criar uma representação mental do que determinado objeto ou determinada ação pode significar, pelo que pode possuir representações mentais que vão influenciar a própria punção venosa periférica. E foi neste sentido que decidimos então desenvolver uma revisão integrativa da literatura, que foi realizada entre maio e julho de 2022. A nossa questão, a nossa grande dúvida, a nossa questão norteadora para esta revisão integrativa da literatura foi precisamente que representação mental tem a criança de idade escolar da punção venosa periférica. As nossas questões secundárias foram: na punção venosa periférica da criança em idade escolar, que intervenções são desenvolvidas que têm em conta a representação mental que a criança tem deste procedimento? E também, quem é o participante no procedimento que tem em conta a representação mental que a criança de idade escolar tem da punção venosa periférica? Definimos como objetivos conhecer a representação mental da criança de idade escolar da punção venosa periférica, identificar as intervenções que são desenvolvidas na punção venosa periférica, que têm em conta a representação mental da criança, identificar o participante que tem em conta a representação mental da criança de idade escolar sobre a punção venosa periférica. Fizemos então pesquisa de artigos a 6 e a 10 de junho de 2022, na EBSCO e também no Google Académico. Para a nossa pesquisa dos artigos e dos estudos, estabelecemos alguns critérios de inclusão e de exclusão. Relativamente aos estudos, decidimos que eles tinham que ser de natureza primária,
independentemente da metodologia de investigação que seguissem, que abordassem a criança em idade escolar e a representação mental da punção venosa periférica. Os artigos tinham que estar escritos em português, em inglês ou espanhol. Tínhamos que lhes ter acesso direto, livre, gratuitos e tinham que estar disponibilizados na íntegra. Os artigos tinham que ser publicados entre 2017 e 2022. Relativamente aos critérios de exclusão, decidimos que os estudos não deveriam ser estudos de revisão. A nível da EBSCO, acedemos às bases de dados Psychology and Behavioral Science Collection, à Medline, à Sinal, à América Latina e à Academic Search Complete e também ainda à ERIC. Fizemos a pesquisa em título e também em resumos. A nível da pesquisa em título, utilizamos a expressão que incluísse as palavras percepção, atitudes, opinião, experiência, visão, reflexão e também crenças da criança e também da criança de idade escolar. E que incluísse também as palavras punção venosa periférica, cateterização e também venopunção. A nível do título, obtivemos 6 artigos. Na pesquisa em resumo, utilizámos a mesma expressão e obtivemos 66 artigos. Por isso, a nível da EBSCO, resultaram 72 artigos. 28 artigos foram rejeitados porque eram repetidos. A leitura dos títulos e dos resumos levou à rejeição de 38 e 31 artigos. 13 artigos foram selecionados para a leitura integral. 9 artigos foram excluídos porque não davam resposta às questões e aos objetivos. Viemos então a incluir 4 artigos. No Google Académico, fizemos a pesquisa avançada com localizar artigos com todas as palavras de representação mental da criança de idade escolar da punção venosa periférica, com a expressão exata punção venosa periférica, a ocorrência das minhas palavras em qualquer parte do artigo, e devolver artigos com as datas entre 2017 e 2022. Resultaram 76 artigos. Viemos a rejeitar 75, porque ou eram repetidos ou então não davam resposta às questões e aos objetivos definidos. Viemos então a incluir um artigo. Para uma melhor visualização do que acabei de referir, podem ver então neste fluxograma que viemos a incluir 4 artigos da EBSCO e um artigo do Google Académico. Por isso, para a nossa revisão integrativa da literatura, viemos a incluir 5 artigos. Em termos de resultados, podemos então dizer que a leitura integral e a análise dos 5 artigos científicos permitiu-nos então observar que 4 estudos foram publicados em inglês e um em português. Um no ano 2017, 3 em 2018 e um em 2020. 2 artigos foram publicados no Brasil, um no Canadá, outro nos Estados Unidos da América e ainda um em Itália. 2 estudos seguiram a metodologia quantitativa e 3 a qualitativa. Em termos de amostras, o seu número variou entre 7 e 141 crianças, pais, cuidadores. O estudo publicado em 2017 foi um estudo para descrever a percepção da criança hospitalizada perante a punção venosa periférica. Foi um estudo desenvolvido com 20 crianças de idades entre os 6 e os 12 anos que se encontravam hospitalizadas numa unidade pediátrica. 13 crianças eram do sexo feminino e 7 do masculino. Experienciaram 3 a 5 punções venosas periféricas no mesmo internamento. Os autores apuraram que a maioria das crianças conseguiu dizer qual era a localização e a função da veia, que associavam a cor verde à rede venosa e que afirmavam que as veias se encontravam unicamente a nível dos braços. Verificaram também que, independentemente da idade da criança, a maioria demonstrou medo da punção venosa periférica, afirmando que o furo relativamente à punção era o principal motivo deste medo. As crianças atribuíram à punção venosa um significado de invasão corporal, o que lhes acabou por as tornar inseguras perante o procedimento, mas apesar disso adotaram mecanismos de defesa perante a situação que era causadora de sofrimento.
Concluíram que a dor se revelou um sentimento seguido ao medo e que estava diretamente ligado ao número de punções que tinham sido efetuadas. Observaram que, embora as crianças não soubessem responder ao certo porque é que tinham sido puncionadas, compreenderam que estas lhes traziam alguma vantagem. Muitas das crianças mostraram perceber a existência, ainda que não muito elaborada, de uma relação entre a punção venosa periférica e o soro e ter algum conhecimento acerca da medicação intravenosa. Quando eram questionadas sobre o que é que gostariam que lhes tivessem sido feito antes, durante e depois da punção, respondiam que aquilo que mais preferiam era que, em vez de serem sido puncionadas, lhes tivessem administrado medicação oral ou então algum sedativo durante o procedimento. A maioria das crianças, quando os enfermeiros lhes diziam que as iam puncionar, referiam que tinham medo, porque não percebiam o que é que de facto acontece quando é que puncionam uma veia. E algumas delas referiram ter medo especificamente da colheita de sangue. No estudo de Pascoal et al. De 2018, que foi realizado entre julho de 2016 e janeiro de 2018, em enfermarias pediátricas de 4 hospitais em Itália, este estudo foi desenvolvido com crianças dos 4 aos 17 anos, e eram crianças em que um grupo tinha deficiência intelectual e o outro não havia qualquer patologia. Eram crianças que necessitaram de uma punção venosa periférica para a colocação de um catéter ou então para fazerem tratamento ou estabelecimento de algum diagnóstico. Este trabalho teve o objetivo de investigar o número de técnicas de gestão da ansiedade e de dor utilizadas em procedimentos com agulhas nas crianças que tinham ou não patologia intelectual. Os resultados revelaram que foi utilizada a anestesia tópica em 53% das crianças que tinham patologia intelectual e em 33% das crianças sem qualquer tipo de deficiência. As distrações realizadas pela equipa do hospital foram utilizadas em 47% das crianças do grupo experimental e em 20% das crianças do grupo de controle. No grupo experimental foram aplicadas técnicas de distração e farmacológicas a 25% das crianças, enquanto no grupo de controle foram aplicadas a 12% das crianças. A equipa de enfermagem ou os pais utilizaram estratégias de conforto físico ou de verbal na totalidade das crianças com deficiência intelectual e em 89% das crianças sem qualquer patologia intelectual. E aqui verificou-se uma diferença estatisticamente significativa. As estratégias de conforto físico passaram pelo toque, por acariciar as crianças durante o procedimento e foram utilizadas em 96% das crianças do grupo experimental e em 55% das crianças do grupo de controle. No estudo também publicado em 2018, que foi para a tradução do conhecimento dirigido a cuidadores. Este estudo foi desenvolvido junto de cuidadores principais de crianças que tinham entre 3 e 12 anos e que eram submetidas à punção venosa periférica nas 4 horas anteriores no serviço de urgência. Teve como objetivos determinar as experiências dos cuidadores em relação a procedimentos dolorosos, as informações que os cuidadores achavam que necessitavam ter em relação à dor, quando associada aos procedimentos, e a forma como podem ajudar a geri-la, e em que formato é que os cuidadores desejavam receber essas mesmas informações. Os autores desenvolveram entrevistas e, através das entrevistas, apuraram para os cuidadores. Eles consideravam que os vídeos constituíam uma maneira neutra de transmitir a informação acerca da punção venosa periférica e que podiam ainda ser utilizados como uma ferramenta de distração. Viram ainda que alguns cuidadores referiram os pósteres, porque consideravam eles que os pósteres estimulavam a discussão com os prestadores de cuidados, nomeadamente nas crianças da faixa etária dos 10 aos 12 anos. Outra possibilidade que os cuidadores apontaram foram os panfletos informativos. Eram considerados importantes porque poderiam ser consultados face a situações semelhantes que ocorressem futuramente ou então para ajudarem pessoas que passassem pela mesma situação. Os autores referem também que os cuidadores enfatizaram a importância de manter a informação relacionada ao procedimento sempre centrada na própria criança, que a deveriam envolver ativamente nos próprios cuidados de saúde.
Defenderam que o procedimento deveria ser descrito utilizando uma linguagem e conceitos familiares à criança, que lhes devia ser dado tempo para processar a informação e que para se poderem preparar para o próprio procedimento. No momento de execução do procedimento, na opinião dos cuidadores, era importante envolver a criança, dar-lhes várias opções e oportunidades para poderem tomar a decisão. Foi também salientada a importância de haver uma comunicação aberta entre os cuidadores e os prestadores de cuidados de saúde acerca dos procedimentos. Dos relatos, os autores percepcionaram ainda o impacto negativo e duradouro das experiências anteriores das crianças no procedimento a efetuar. A ansiedade da criança foi referida como sendo pior, especificamente antes do procedimento, porque, segundo alguns cuidadores, a criança ficava aterrorizada com a ideia de que poderia ser puncionada mais do que uma vez. Os cuidadores sugeriram então que esta ferramenta deveria incluir um método de gestão de dor associado aos procedimentos, a utilização de um livro para pintar em que fosse retratada uma história de uma criança submetida a uma punção venosa periférica e a criação de uma aplicação para telemóvel construída especificamente em formato digital a partir do menu de gestão de dor. O estudo, publicado também em 2018, que serviu para testar a viabilidade e a aplicabilidade de uma intervenção, foi precisamente porque prevê o risco de sofrimento da criança face à picada da agulha em procedimentos invasivos e fornecer informações aos pais sobre a maneira como é que podem atuar quando eles são elementos de distração dos seus filhos num ambiente clínico. Este aplicativo permite identificar o risco de sofrimento de uma criança quando é submetida a uma punção venosa periférica em duas situações. Quando são os próprios pais, os cuidadores, a implementar as estratégias de distração, ou quando são os profissionais, os elementos de distração. Neste estudo participaram 20 pais cuidadores, 20 crianças e os próprios profissionais que estavam envolvidos nestes procedimentos. Os autores verificaram que apenas 5 dos 20 pais tomaram a decisão de fornecer a distração à criança durante a execução do procedimento. No entanto, a maioria dos pais revelou que foi uma experiência bastante positiva com a utilização deste aplicativo. Das entrevistas efetuadas aos pais após o procedimento, os autores verificaram que a distração diminuiu o sofrimento da criança nos procedimentos invasivos, tal como a punção venosa periférica, que a maioria dos pais atribuiu as respostas mais negativas por parte das crianças em relação ao procedimento às experiências prévias que eles já tinham tido. Nas entrevistas com os próprios profissionais, apuraram que a distração funciona na maioria das crianças, mas a mesma depende de fatores tais como as próprias características dos pais, as características das crianças e as experiências anteriores que as próprias crianças já tinham tido. Os profissionais afirmaram que a distração contribuiu para que o procedimento corresse melhor e que acarretasse menos sofrimento, menos contenção e menos tentativas sem sucesso. Referiram também que ter em conta a estimativa de risco de sofrimento da criança ajudou na própria tomada de decisão dos profissionais. O estudo desenvolvido por Barroso, Santos, Nunes e Lucas, de 2020, foi precisamente uma simulação de uma punção venosa periférica através do brinquedo terapêutico. Este estudo foi desenvolvido para perceber as percepções que as crianças de idade escolar tinham acerca da própria punção venosa periférica. Foi um estudo realizado num serviço de cirurgia e também num serviço de cuidados intensivos, com crianças entre os 4 e os 11 anos e em que houve o auxílio dos próprios enfermeiros. Ao longo do procedimento foram formuladas 3 subquestões relativas ao objetivo da punção, à técnica da punção venosa periférica, aos olhos da criança e aos sentimentos relacionados com o procedimento. Os autores referiram que as crianças verbalizaram a finalidade da punção venosa periférica como sendo para a administração de medicação e de hemoderivados, para a colheita de sangue para exames laboratoriais e hidratação, e que reconheceram a importância deste procedimento para melhorar o seu próprio estado de saúde. Foram capazes de reproduzir particularidades da punção venosa periférica relacionados com a sua execução em ordem lógica, os seus materiais e função,
com os problemas e falhas a quando da sua realização, bem como com os cuidados que se tem que ter após a punção venosa periférica. Relativamente aos sentimentos verbalizados, na sua maioria revelaram dor e também medo. A dor estava relacionada diretamente com o furo da pele devido à perfuração que a agulha faz. Podemos então dizer, face aos nossos estudos que incluímos nesta revisão integrativa da literatura, que se conseguiu perceber que as crianças de idade escolar compreendem a punção venosa periférica como sendo uma invasão ao seu corpo, que lhes causa maioritariamente dor, medo, que está associada ao furo. Contudo, a criança de idade escolar já apresenta capacidade cognitiva para perceber o procedimento em si e depende da sua imaginação para interpretar a realidade. A criança atribui um sentido específico à anatomia e à fisiologia do sistema venoso, bem como depreende que o propósito da punção venosa periférica passa pela administração de medicação ou colheita de análises clínicas para a melhoria do seu estado de saúde. Estudou-se também a viabilidade de uma plataforma web, de um aplicativo que permitem dar conhecimento aos pais e profissionais de saúde sobre a melhor intervenção para a distração da criança durante o procedimento, tendo em conta as suas próprias características individuais e muito pessoais. Percebeu-se a importância que os cuidadores e os enfermeiros têm na realização do procedimento. Os cuidadores são os intervenientes que melhor conhecem as suas crianças e podem também participar e auxiliar na execução de procedimentos. Por sua vez, o enfermeiro é o profissional de saúde que mais contacto tem com o utente, ou seja, que melhor sabe como intervir, de modo a prestar os melhores cuidados. Por isso, e deste modo, o enfermeiro revela ter um papel muito importante neste procedimento, não só a nível técnico, mas também na preparação da criança e dos pais. Os pais revelam-se como um elo fundamental à prestação de cuidados à criança, pois através da sua capacitação para intervirem no procedimento conseguem atender às representações mentais dos meninos e também o procedimento torna-se muito menos traumático. Na promoção de cuidados atraumáticos é importante promover intervenções direcionadas às representações mentais da criança. Viu-se que as crianças em idade escolar se encontravam num conflito interno, pois apesar de terem consciência de que a punção venosa periférica é algo necessário, continuaram a apresentar medo de serem submetidas a este procedimento. É por isso importante que os profissionais de saúde, e concretamente os enfermeiros, orientem a criança para este procedimento, a fim de desmistificar os seus medos, usando uma linguagem e estratégias adequadas à sua idade e ao seu nível cognitivo. Deve atender-se à importância de envolver a criança no procedimento através da descrição de tudo o que lhe vai acontecer. Verificamos também que, a nível do nosso país, há a inexistência de estudos acerca desta temática e, a nível internacional e a nível mundial, os estudos também são bastante escassos e, por isso, consideramos que a nossa revisão integrativa da literatura incluiu, sem dúvida, um número diminuto de estudos. É por isso uma limitação que nós apontamos a esta investigação. Afigura-se de grande importância que se realizem mais pesquisas sobre as representações mentais das crianças relacionadas com a punção venosa periférica e procedimentos invasivos, pelo grande impacto que efetivamente têm nas suas vidas. As referências bibliográficas que utilizamos para fazermos esta comunicação oral. Muito obrigada, bem-aja pela vossa atenção. Muitas graças.